Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já glorifico a Deus, o nosso Senhor, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Já abençoo cada um de vocês e que a palavra de hoje venha trazer, venha preencher, caso exista algum vazio no interior de cada um, que a palavra do Senhor venha encher nossos corações, encher nossa alma, encher nosso espírito, com vida, com alegria, com salvação, com liberdade, pois é para isso que a palavra de Deus existe, para trazer vida para cada um de nós e para nos apresentar o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns versículos que estão no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 1, e nesse momento é que o Senhor já abre as Escrituras para nós, revele a sua boa, perfeita e agradável vontade, e nós possamos discernir pelo seu Espírito aquilo que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, ou seja, arrependidos. Anunciar liberdade aos cativos, ou seja, liberdade para quem está preso. E libertação das trevas aos prisioneiros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante, aqui é Isaías, estamos no Antigo Testamento, Jesus nem tinha nascido, ele foi nascer depois de muitos séculos. E como que o menino aqui, o menino Isaías, apresenta isso? Revelação divina. Deus revelando para ele que o Espírito do Senhor estava sobre quem? Jesus, que ainda viria, que era o Salvador. E ele veio, amando de Deus, como propósito e plano de Deus, a este mundo, para trazer boas novas, notícia boa, trazer o Evangelho da paz, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do conhecimento de Deus aos pobres. Não estamos falando aqui de categoria social, de condição financeira. Aos pobres, ou seja, aqueles que estavam carentes espiritualmente do conhecimento do Senhor. Aqueles que não tinham conhecimento nem discernimento de Deus e da sua promessa. Esses que eram os pobres, e todo mundo na época, independente da situação financeira, da condição social, estavam inseridos nessa categoria de pobres, porque eles estavam desprovidos do conhecimento, eram ignorantes da palavra, ignorantes no conhecimento do Senhor. Cuidar daqueles que estavam com o coração quebrantado. A pessoa fez um monte de coisa, se quebrantou, não estamos falando de remorso, estamos falando de arrependimento. Então o Senhor veio para tratar essas vidas e levantá-las e colocá-las no caminho certo. Enviou também para anunciar liberdade aos cativos. Quem é cativo? A pessoa que está aprisionada. O povo hebreu, o povo judeu, eles ficaram 4 séculos, 400 anos, como prisioneiros dos egípcios, cativos, 400 anos presos lá, sendo escravos dos egípcios. E não era só uma prisão física, era uma prisão na alma, uma prisão espiritual também, porque eles faltava conhecimento. E no final, anunciar libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui esses prisioneiros também são os mesmos enquadrados no contexto de cativos, mas também são os prisioneiros que estão hoje nas casas de detenção, nas cadeias, nos centros, nas grandes penitenciárias, porque eles estão ali na escuridão, estão presos porque cometeram pecados, crimes, violência, um montão de coisa feia, um montão de coisa ruim. Então eles estão prisioneiros sim, eles estão desprovidos da luz, que é Jesus, mas estão na escuridão, nas trevas, que quem manda nas trevas, quem toma conta das trevas, quem oferece as trevas é o inimigo nosso, Satanás. Mas Jesus veio para trazer a luz de Jesus. Tanto é que ele é a luz do mundo e nós com ele também somos a luz do mundo. Através da nossa vida é preciso irradiar,
nós precisamos iluminar, porque nós também somos nele, com ele, através dele, a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando a gente começa a ler isso daqui, e começa a entender quantas coisas o Senhor fez, né? Notícia aos pobres, coração quebrantado, cuidar de quem estava aí, quem estava cativo, quem estava ali. A gente começa a analisar certas situações. No Antigo Testamento, nós sabemos, desde a fundação da igreja primitiva, desde os primórdios, o povo sabia que existia Deus, mas não tinha um relacionamento com Ele, não tinha intimidade com o Senhor, não tinham encontros com o Senhor, como nós temos as oportunidades diárias de termos encontros com o Senhor. Então o que acontece? Aquele povo vivia e conhecia apenas a sua vida natural. Ou seja, se trouxermos isso para os dias de hoje, o que é a vida natural hoje? Hoje é a tecnologia, é a modernidade, é as coisas fáceis, né? Financiamentos, tem um monte de coisa. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ver um monte de coisa, medicina, ciência, educação, tanta coisa, né, inserida nisso, agricultura, nutrição, exploração espacial, comunicação, transporte, quanta coisa faz parte do mundo natural. Deus deu inteligência ao homem para que o homem conseguisse desenvolver e criar tudo isso. Porém, desde os primórdios, o homem não tinha conhecimento do mundo espiritual. Repito, sabia que tinha Deus. Jó também sabia que tinha Deus, que existia Deus, mas sabia que conhecia Deus e ouvia falar. Então, aquele povo naquela época, e muitos, infelizmente ainda, nos dias de hoje, não têm o conhecimento espiritual. Eles só possuem o conhecimento natural. Ah, sabe que tem Deus? Sabe. Legal, mas não tem o conhecimento espiritual na profundidade. Então, quando Isaías apresenta aquele que veio, aquele que era ungido do Senhor, que recebeu o óleo do Senhor, aquele que veio para libertar os cativos, tirar as pessoas da prisão, ajudar aqueles que estavam quebrantados, né? Tudo aquilo que nós vimos agora há pouco, Jesus veio para trazer o quê? Um avanço, um conhecimento, para que Jesus veio para fazer a transição da vida natural, do modo de viver natural, para o conhecimento espiritual. Porque não interessava apenas viver naturalmente, sabendo, ouvindo, eu ouvi falar que tem um Deus, mas não vivendo as coisas lindas que esse Deus maravilhoso havia preparado. Então Jesus vem, e através de Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele traz um avanço, ele traz uma inovação, ele traz conhecimento, ele traz propósito, ele traz objetivo, ele traz foco, ele traz o quê? Ele traz para a população e mostra para ele identifica a necessidade que o povo tinha de conhecer ao Senhor. Jesus vem para identificar ao povo a própria necessidade que o povo tinha de não viver apenas na vida num modo natural, mas precisavam conhecer o modo, a vida espiritual, para poderem conhecer Deus, entender quem é Deus e conhecer tudo que Deus tinha preparado para cada um deles. Então, como Jó, deixariam de apenas conhecer Deus e ouvir falar, mas teriam encontros, momentos espirituais, momentos de revelação e um montão de coisa. Então tudo aquilo, a ciência, a medicina, a tecnologia, o transporte, a comunicação, o cinema, a educação, a agricultura, o maquinário, tudo aquelas coisas naturais continuaram existindo. Porém, quando Jesus vem, identifica para nós agora, nos dias de hoje, que nós temos uma necessidade fundamental de conhecermos Deus, e para isso, e para vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos acreditar que Cristo morreu por nós, e precisamos recebê-lo, receber Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, aquele que veio, que perdoa os pecados, tira a gente da iniquidade, cura as nossas enfermidades da alma, físicas, liberta o cativo, vem para colocar um óleo de alegria, para enxugar as lágrimas. Então a gente acaba recebendo do Senhor e nós começamos a identificar
as nossas necessidades espirituais, que são aquelas que Jesus veio e nos mostrou. Jesus veio para abrir os nossos olhos. Se você leu ali a história de Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com ele estava indo, né, a cavalo para Damasco, capital da Síria, e aí no deserto ele teve um encontro com o Senhor Jesus, espiritual, porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. E então ele caiu e ele ficou cego. Foi para, literalmente cego. Foi ali, levaram ele para um lugar, na rua direita, numa cidade, e Deus chama Ananias para ir orar para Paulo. Ananias foi, orou para Paulo. O que aconteceu? Simultaneamente, milagrosamente, espiritualmente, de uma forma sobrenatural, aquilo que estava, os olhos de Paulo estavam fechados, grudadinhos, caíram como se fossem escamas. Os olhos dele se abriram. Ele deixou de ser cego e agora ele tinha uma nova visão. Não uma visão da lei, não uma visão natural, não uma visão mundana, mas ele já tinha adquirido simultaneamente, por plano de Deus na vida dele, um conhecimento espiritual do Senhor, sem ter conhecido Jesus, sem ter caminhado com Jesus, sem ter vivido e tido experiências ali com Jesus. É disso que nós estamos falando. Então Jesus vem, mostra para nós as necessidades que nós temos. Nós com ele identificamos as necessidades, então a gente começa a falar, puxa vida, se ele veio para tirar-me da prisão espiritual, tirar-me da ansiedade, do medo, da preocupação, disso, daquilo, da doença, da enfermidade, da morte espiritual, um montão de coisa, então essas são necessidades que eu não imaginava que eu tinha. Então, eu identifico hoje essas necessidades como minhas, e eu preciso resolver todas elas. Então, eu não quero mais viver no mundo natural apenas, com tudo isso que tem, sem ter a liberdade de ficar livre dessas coisas, poder melhorar a minha vida e viver uma vida rica e abundante. Novidade de vida e de espírito. Eu preciso conhecer o lado espiritual e conhecer Deus através disso. E o lado espiritual, que nós vemos que na palavra de Deus aqui, né? Então o que acontece? O lado espiritual tem revelação, tem profecias, tem, olha só queridos, tem presença de Deus, tem frutos do Espírito, tem dons do Espírito, tem os milagres, tem cura, né? Tem palavra de Deus, tem presença de Deus. Olha quanto isso é muito mais importante do que aquelas coisas naturais que nós precisamos. Mas precisamos muito mais da ação de Deus, da ação do Santo Espírito sobre a nossa vida, para podermos viver tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Somos homens naturais, mas vivemos uma vida e precisamos viver esta vida espiritual. Estamos vivos, mas vivemos na dimensão espiritual. Hoje ainda existe aquela luta do bem e do mal, aquela luta da carne com o espírito. A carne quer fazer coisas, deseja coisas, o espírito luta e a gente tem que vencer no espírito, porque a carne é fraca. Então a nossa alma precisa estar curada e tratada, porque a nossa alma, nós somos corpo, alma e espírito. A alma fica no meio, corpo, alma e espírito. A alma está tratada, não está natural, mas a alma precisa ser trabalhada espiritualmente. E se a alma está curada, o corpo não padece, não tem problemas em doenças psicossomáticas e o espírito se renova. Então, naturalmente, mas resistindo ao inimigo, conhecendo a palavra e buscando o espiritual do Senhor em Cristo Jesus, através da ação e da revelação do Espírito Santo, nós conseguimos ter o equilíbrio entre o natural e entre o espiritual. Fique com essa palavra no teu interior, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Eu agradeço a tua participação, glorifico a Deus pela tua vida e pela tua família, pela tua casa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.